Primeiro eu queria falar que, em relação a isso que você está falando, a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente cria uma relação, né, quando a gente começa a construir um relacionamento, a gente coloca expectativas, né? Então a gente constrói aquela relação de afeto e a partir daí vem expectativas. Quando a gente casa cheio de expectativas. Quando a gente chega em um momento que o relacionamento não dá certo, né? E que na maioria das vezes tem sim a parcela de culpa, né? Dos dois, porque assim, uma relação de duas pessoas tem a movimentação dos dois, né? E quando não dá certo, além de tudo, você tem que mudar, né? O contexto em que você vive é um processo de mudança. Isso é difícil para algumas pessoas lidar com esse processo de mudança. E vinha a frustração daquilo que você esperou construir e que não transcorreu da forma como você esperava. E lidar com frustração também é muito difícil. Em relação às relações tóxicas, o mais difícil, né, eu acho que o ponto de partida, quando você consegue atingir isso, né, que para mim é o que é mais complicado, é você perceber que você está nessa relação. Porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor percebem que aquela relação não está lhe fazendo bem, mas você que está dentro do contexto, às vezes é mais complicado. E eu não estou falando só de relação amorosa, né? Estou falando de todas essas relações, relações de trabalho, amigos, né? Parentes, relação com pai, com mãe. Essas relações, elas precisam ser saudáveis, né? Então, o ponto de partida é que o indivíduo entenda que está dentro de um contexto de uma relação tóxica, né? E a partir daí procure ajuda, porque se ele chegou a esse ponto, muitas coisas precisam ser trabalhadas, né? São inúmeras variáveis e que precisam ser, né, desconstruídas para que aquela pessoa consiga se fortalecer ao ponto de romper aquele relacionamento que está tóxico, né? Então, a questão da autoestima, quando a pessoa está em uma relação tóxica, a autoestima ela vai se apagando. Então, tem que melhorar a autoestima, a capacidade de dizer não, né, de impor limites. Esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental, né, porque quando você se conhece, você entende o que é que lhe faz bem e o que é que lhe traz prejuízo. Né, e a partir daí, você constrói o cenário que é mais favorável para você. Né? Então, o ideal é pedir ajuda, né? Sempre. Pois é, então se você está aí ouvindo a gente, esses dias achei muito interessante, viu? Tem aqui estava na feira, Juliane, Rubens tem a opinião dele, doutora Sibela tem a opinião dela. Agora a Rubens está falando pouco. Olha, que daqui a pouco a gente vai falar dos 130, foram 130? 121 pessoas, né? Tem 4 malandros. O chefe do tráfico de Feira de Santana estava no meio. Ok, obrigada. É verdade. Tinha 4 da Bahia. E o chefe do tráfico do Comando Vermelho. Pode falar isso aqui na área? Pode. Eu sei lá. Ó, tá vendo só? Não dá medo. Olha o que a gente viu aqui na estante. Isso até é um bom assunto. O chefe do tráfico de Feira de Santana estava lá. Entendeu? Então, eu não sei, um dia eu fui lá no Rio de Janeiro, dá medo de dirigir no Rio de Janeiro, dá medo de andar na cidade. E você pegar um carro alugado e entrar num negócio daquilo ali, dá medo. Salvador também dá medo. Salvador tem lugares que a gente dá medo também. A Feira de Santana disse que teve ontem sinal de... Como é que eu posso dizer? Foi falso, Foi falso? Foi falso, não foi? Botaram, a polícia botou... Foi falso, toque de recolher. Toque de recolher. Mas tem feira. Tem. Como eu trabalho num grande hospital, que acontece, eu já vi casos absurdos de uma pessoa, de pessoas ligadas a facções criminosas, chegar para poder matar uma pessoa, uma determinada figura, né, da facção rival, mas aí mata a família toda. Mata o pai que está na porta, mata a mãe que está sentada na porta, mata o irmão que está sentado. Eu, particularmente, eu vi uma mãe, né, uma vez, há alguns anos, 2, 3 anos no máximo, que ela tinha o 4º filho. Ele perdeu o último filho dos 5 que tinha. Ela tinha um pequeno que estava lá também. Todos para o crime, né? O tráfico de drogas e facções criminosas, etc. O Estado não entra, né? Mas a gente tem que ter alguma forma de resolver essas situações onde o Estado não entra. Perder o tempo inteiro, como a gente tem visto acontecer, realmente, eu não sei.
não estou aqui como técnica para poder fazer juízo de valor, só sei que é uma realidade que foi feito, que aconteceu e que está aí sendo discutido. Gente de direita discutindo de um jeito, gente de esquerda discutindo de outro jeito. E eu acho que a solução do problema ninguém tem. Porque se existisse, a gente não estaria, né, vivendo esse